Olá pessoas, o sumido retornou. Eu não vou inventar desculpa, simplesmente estava com preguiça mesmo de fazer as coisas, de fazer os vídeos, mas se você está vendo esse vídeo, parabéns, você chegou numa hora boa, porque se eu postei esse vídeo, significa que eu já terminei o Estatuto de Ética. Agora nós estamos de quarentena, e eu digo nós porque eu também estou. Até home office foi liberado. Sim, home office liberado para estagiário do Tribunal de Justiça. Se isso não for sinal do fim dos tempos, rapaz, eu não sei o que é não, viu? E vocês vão ver eu olhando para baixo algumas vezes. Isso é porque eu tô com o meu código, meu Vadimeco, se acostumem com ele, todo grifadinho. Acredito que tá saindo mais ou menos, acho que dá pra vocês verem um pouquinho minha canetinha colorida, né? Bom, e agora, sem enrolação, não é por nada não, eu sei que eu enrolo demais. Deixa eu só pegar um papelzinho aqui pra organizar uma coisa. Eu boto sempre um sinalzinho pra saber onde eu estou na tela. Que negócio estranho de se falar, né? Mas bem, sem enrolation, vamos lá, Sociedade de Advogados. Antes, é interessante a gente notar, pensar, né? Que os advogados, eles podem advogar por si só, ou eles podem criar uma sociedade. A sociedade pode ser individual, a ideia de você desvincular o advogado da sociedade, criar uma outra pessoa jurídica, né, para dividir as responsabilidades, vamos dizer assim, né, o que é da responsabilidade da pessoa é da pessoa, o que é a responsabilidade da sociedade é da sociedade, mesmo sendo um só, isso é possível, ou em uma sociedade, que é o mais comum, né, com vários advogados. E aqui a gente tem algumas regras. Lembre-se daquele começo dos princípios, eles são muito importantes, que a advocacia ela não pode ser mercantilizada. O que significa isso? Que a sociedade de advogados ela tem um objetivo de advocacia. É claro que ela vai ter lucro, mas ela não pode se valer de práticas como uma empresa normal. Ela não vai ser registrada, por exemplo, e a gente vai ver isso, na junta comercial. Ela também não vai poder se valer de determinadas propagandas, isso eu acredito que a gente já viu, beleza? No artigo 7º, principalmente. Beleza, vamos lá. Da sociedade, artigo 15. Os advogados... Tá certo. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples, uma pessoa, de advocacia, ou, unipessoal, de uma pessoa, ou uma sociedade simples, na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. Beleza. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, mesma coisa, adquirem personalidade jurídica, como eu disse, vai se desvincular. Esse é o objetivo de constituir a sociedade, né? Que é tirar a personalidade dos sócios da personalidade jurídica da sociedade, né? Até para limitar uma possível execução, uma cobrança de dívida, algo do gênero, com o registro aprovado dos seus atos no Conselho Seccional, em cuja base, sempre me esqueço disso, em cuja base territorial tiver sede. Note que nada impede, isso é comum, né, que exista uma sede aqui em Sergipe, mas existam filiais, uma filial em Alagoas, uma filial na Bahia. Nesse caso, não existe nada, mas o conselho vai ter que, o conselho seccional de cada lugar vai ser averbado, vai ser registrado na sede, beleza? Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade pessoal o código de ética e disciplina o que couber. Isso daí tranquilo, nem precisava constar, né? Besteirol, esse parágrafo segundo. As procurações devem ser outorgadas individualmente e indicar a sociedade de que façam parte. Esse daqui eu já vi muito peguinho em prova, dizendo que era desnecessário constar o nome dos sócios. Não é necessário, porque a sociedade de advocacia, ela não advoga, certo? Quem advoga são os advogados e as procurações não podem ser outorgadas simplesmente para a sociedade. Tem que dizer quem são os advogados que vão atuar. Isso até é muito comum na prática, que não atuem a sociedade inteira em um mesmo processo. Você coloca a procuração de 2 ou 3 advogados. Até mesmo no dia a dia de estagiário, eu às vezes vejo juntarem-se subestabelecimentos, porque apesar de fazerem parte de uma mesma sociedade, a procuração só tem nome de 2 ou 3 sócios. Até porque tem a figura do advogado associado, né? Também tem isso. Em que pese, a sociedade de advocacia, ela vai poder ter alguns poderes. O administrador dela vai acabar podendo sacar alvarás, ele vai poder contratar funcionários, esse tipo de coisa. Mas a advocacia em si é dos advogados. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal, com sede ou filial na mesma área territorial. Deixa eu puxar um pouquinho. Reparem o seguinte exemplo. Eu
advogado com a OAB, espero que logo, eu pego e crio uma sociedade unipessoal. Só que aí eu vejo que não tá dando muito certo pra mim aqui em Sergipe. Eu me associo com um colega meu que mora na Bahia. Tem algum problema isso acontecer? Não. Eu tenho uma sociedade unipessoal aqui em Sergipe, onde eu advogo, e lá eu vou ter uma sociedade com o meu colega, nenhum problema. Agora, vamos pensar que a minha sociedade com o meu colega, ele deu muito certo. E aí, no caso, a gente, Bahia do lado de Sergipe, vamos abrir uma filial lá em Aracaju. Beleza? Beleza. A minha sociedade, eu tenho sede aqui em Itabaiana. E significa, nesse caso, que eu poderia ter outra? Não, porque, nesse caso, ou eu tenho que abrir mão da sociedade unipessoal, ou eu vou ter que abrir mão da sociedade com o meu colega, porque eu não posso construir nem filial, nem sede na mesma base territorial. A ideia disso é que, por exemplo, se eu integro as duas, eu vou acabar direcionando a minha clientela, usando, por exemplo, da infraestrutura do meu colega aqui em Sergipe, para pegar e direcionar as causas para a minha sociedade. Por exemplo, eu tendo 2 escritórios, por mais que sejam em cidades diferentes, eu tenho meio que a mesma jurisdição, vamos dizer assim, porque os 2 estão inscritos no seccional aqui de Sergipe. Aí eu poderia pegar uma pessoa e simplesmente passar uma procuração com o nomezinho da minha sociedade unipessoal, passando a perna no meu colega. Essa é a ideia, eu acredito, né? E aqui ele faz uma repetição, que sociedade unipessoal, sociedade de advogados, no final é tudo a mesma coisa. É só isso que vocês têm que levar para a prova, que não pode nem sede, nem filial. Se acontecer essa ideia, e essa história eu já vi em questão de prova, de, o cara ele tem duas sociedades, tem algum problema? Se forem estados diferentes, seccionais diferentes, não tem problema. Agora, se tiver a mesma base, esqueça. É a mesma ideia do sindicato, por exemplo, que não pode ter o mesmo sindicato na mesma base territorial. A mesma ideia para sociedades de advocacia, beleza? O ato de constituição de filial deve ser averbado. Note o que eu falei. No início, você cria a sociedade e você registra na seccional da sede. E depois você vai criar uma filial, se as coisas derem certo, esperamos que deem, né? E aí você vai fazer a averbação e arquivado onde se instalar. Ou seja, se eu criei uma sociedade lá na Bahia, como no meu exemplo, a sede ficou lá, foi registrado lá. Aí eu vou criar uma filial aqui em Sergipe, eu vou averbar e ele vai ficar averbado aqui no Conselho de Sergipe. Normal. Ficando sócios, inclusive o titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Acredito que a gente já falou em aulas anteriores que a suplementar seria uma inscrição que o advogado tem que permite que ele atue em mais de 5 causas em um outro estado. A OAB, a inscrição na OAB, te dá direito de advogar em todo o território nacional, mas você vai ter o seu registro principal, que vai ser o seu primeiro número, vamos dizer assim. Eu digo primeiro entre aspas, porque algumas pessoas só vão ter esse mesmo. O primeiro número que você vai ter, onde você vai registrar. Eu registrando a minha aqui em Sergipe, tem algum impedimento para que eu advogue em Amazonas? De jeito nenhum. Se eu fizer até 5 causas em um ano, eu não vou ter que pedir nada, eu não vou ter que pagar nada para nenhum lugar. Só pagar a minha anuidade daqui de Sergipe e acabou. Se eu fizer 6, ou se eu tiver ou sede ou filial de uma sociedade de advocacia, eu vou ter que me registrar a minha suplementar. E, obviamente, eu vou pagar 2 vezes. Se você está oferindo lucro, você vai ter que repassar um pouquinho para a OAB, né? Mas o meu sócio é que advoga todas as causas na Bahia. E aí eu advogo todas em Sergipe. Não tem problema, vai ter que registrar suplementar. Porque, de novo, se você está tendo lucro, você vai ter que repartir com a OAB. Acho que, tomara que nenhum representante da OAB veja isso. Seria engraçado. Tem que repartir os lucros. Bom, beleza. Mó comunista. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. É a mesma ideia de que você pode acabar, os advogados, né? Eles podem acabar prejudicando as partes. Imaginem um divórcio que chega numa sociedade na segunda-feira de manhã, a mulher pedindo a instauração ou ajuizamento do ação de divórcio litigioso, lista N bens. E aí você fecha um contrato de 20%. No outro dia, aparece o marido dessa mulher pedindo a mesma coisa, listando os mesmos bens, mas te oferece um honorário de 40%. Se você aceitar os dos dois, você ganhou de qualquer jeito. Inclusive, existe a possibilidade de que você faça as coisas de um jeito para facilitar que o marido ganhe, nesse exemplo que eu dei, porque ele vai te pagar um honorário maior. Então, se ele ganhar mais coisa, então seu honorário é maior ainda, né?
Então, isso não é uma coisa recomendável e por isso os sócios não podem. Mas eles estão advogando de forma privada, separada, não foi na sociedade, conhecendo as pessoas. Não pode, não importa. O simples fato deles terem um relacionamento já mancha a impessoalidade deles, né? Porque o advogado também tem sua certa impessoalidade. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Aqui a gente vê que não existe nenhum impedimento para começar com uma sociedade simples, 3 sócios, depois um faleceu, um retirou, um teve sua AB cancelada e terminou que ficou um só com todas as cotas da sociedade. Não tem problema. O que não pode é existir pessoas que não são advogados numa sociedade. Não pode sequer um administrador. Mas um advogado só pode, até porque a gente tem a figura da sociedade unipessoal, então tanto faz, entendeu? Eu posso criar sozinho ou posso criar com 5 e depois, a depender do que acontecer, eu vou cortando e vou ficando sozinho. Isso pode acontecer. Artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem, formam ou características de sociedade empresária. Não pode a mercantilização. A advocacia é munus público, é serviço público, apesar de ser exercido por um particular, né? E é serviço público, então ele não pode ser mercantilizado. Que adotem denominação de fantasia. A denominação da advocacia do escritório vai ser o nome ou prenome de um ou de todos os advogados. Eu não vou citar exemplos da vida real, não. Eu vou citar o meu nome. É porque, né, vai que o cara não gosta. Por exemplo, o meu nome é Micael Luiz, poderia ser Micael Luiz Advogados Associados, por mais que tivessem 30 pessoas. Ou poderia ser Micael, João e Pedro Advogados Associados, não tem problema nenhum, certo? O que não pode é que eu invente um nome de fantasia. Causa ganha Advogados Associados. Não, isso é impossível porque isso é característica do mercado. Eu posso inventar o nome de uma padaria que delícia. Mas eu não posso fazer isso com a advocacia, certo? Que realizem atividades estranhas à advocacia. É aquilo que eu não posso misturar. Eu posso ser advogado e padeiro, mas eu não posso vender pão de queijo no mesmo lugar que eu advogo, certo? Que inclua como sócio ou titular da sociedade pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Leia-se incompatível, né? Uma pessoa que não é não inscrita na OAB, não é bacharel, ou uma pessoa mesmo que cumpre com tudo isso, mas não é compatível com a advocacia, seja porque é militar, alguma outra coisa. A gente vai ver nos artigos 28 e 30, se eu não me engano, a incompatibilidade e impedimento. O impedimento, por exemplo, o impedimento não impede. Se eu sou procurador de um município, nada impede que eu tenha uma sociedade de advocacia. Agora, se eu sou procurador geral, eu sou incompatível, então eu não tenho como advogar. Eu não posso ser membro da sociedade. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de pelo menos um, ou seja, pelo menos um, de 2 de todos os advogados. Eu já vi em petições que o nome da escritório de advocacia tinha 8 sobrenomes, porque eram 8 sócios. Eu já vi também sociedades que eu sei que tem mais de 20 advogados e tinha o nome de um sócio só, ou seja, isso fica a critério da sociedade. Um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer... O nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade. Vamos pensar que eu criasse uma sociedade com os meus colegas, aí eu sou famosinho no YouTube, aí os caras dizem, Micael, como você já tem um canal no YouTube, vamos botar o seu nome porque vai dar mais popularidade. Aí vai ser Micael Luiz Advogados Associados. Eu e mais 8 colegas, sem problema. Acontece alguma coisa, coronavírus, aí já tô isolado mesmo, né? Aí pronto, só pegou coronavírus, eu morri. Aí, pode continuar meu nome? Sim. Se essa possibilidade tiver sido prevista no ato constitutivo da sociedade, ou ainda, se em algum momento teve, o moleque tá com coronavírus, vamos alterar esse ato constitutivo, porque se sair o nome dele, a sociedade morre junto. Aí pronto. Aí você pode manter o nome sem problema nenhum. Eu já vi questões que dizem, tem que pedir autorização dos herdeiros, tem que pedir autorização AB. Não. Registrou, tá no ato constitutivo, tá em alguma reforma que ainda tá válida, obviamente, tem problema nenhum. Mantenha o do advogado falecido. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer e atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado na registro da sociedade, não alterando sua constituição. Note, se você é totalmente proibido, leia-se incompatível, você não pode ser membro da sociedade. Você saiu da sociedade, se você acabou se tornando incompatível depois de você abrir ela. Agora, se você licenciou, licenciamento é temporário.
Aqui mesmo, por exemplo, uma pessoa que ele é eleito presidente da Câmara de Vereadores, ele não vai poder advogar durante esse tempo, mas é um encargo temporário. Na hora que acabar o mandato seja de presidente, ou seja, o próprio mandato mesmo de vereador, ele vai voltar e vai advogar, ou seja, a verba, e depois ele vai voltar, acabou o problema. É proibido o registro nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas e nas juntas de sociedade que incluam, entre outras finalidades, a atividade da advocacia. É aquela, eu não posso abrir uma padaria e uma advocacia no mesmo lugar, né? Beleza? Não posso abrir. Outra coisa, essa parágrafo 4º é o que fazer a piadinha. A denominação de Sociedade Universal de Advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Não, era outra. Tinha uma que dava para fazer uma piadinha legal. Vixe, perdi. Talvez tenha me passado. Bom, artigo 17. Prioridade do cara. Eita, dá para ter feito uma piadinha, esqueci. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da Sociedade Individual de Advocacia respondem subsidiária e limitadamente. Qual é a pegadinha da prova? Essa mesmo, eles vão colocar solidariamente. Não é solidária, é subsidiária. Notem que, se for uma sociedade de fato, ou seja, tô eu, Henrique, mais 2 pessoas, a gente tá numa sociedade, mas ela não tem registro, não tem ata constitutiva, não tem nada. A pessoa que me contrata, ela não tem a responsabilidade de saber. É comum que se você entra numa padaria, acredita que quem faça o pão é o padeiro. Se você entra num escritório que tá fulano de tal advogados associados, você acredita que seja uma sociedade de advocacia. Se ela te causar algum dano, a responsabilidade dessa galerinha, por eles não terem registrado, vai ser solidária e ilimitada. Se eles registraram regularmente, vai ser subsidiário, ou seja, só vai atingir os bens deles se os bens da sociedade forem esgotados. Solidária não. Pode ser cobrado o advogado ou pode ser cobrada a sociedade, certo? Independe. Pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. As responsabilidades tributárias, responsabilidade por pagamento de encargo trabalhista, vai ser da própria sociedade, né? E aí vai valer o regramento de cada ramo do direito. Bom, para não ficar muito longo, esse vídeo se encerra aqui, beleza? O próximo, que como eu disse, já está disponibilizado aí, né? Artigo 18 em diante. Falou, valeu. Não esqueçam do like, de curtir e de comentar aí.